uma coisa terrível. Para vocês terem ideia de até onde vai, né, o poder desses camaradas. Você veja, o Rupert Murdoch, que é o dono da Fox News e de uma rede de empresas de comunicação no mundo, né, ele assinou mais um contrato com o príncipe Al-Walid bin Talal. Sabe quem é Al-Walid bin Talal? Foi o sujeito que financiou a carreira do Barack Obama. Né? E, entre outras coisas, né, o príncipe agora já tem 5,7% das ações da Fox News. E mesmo antes disso, em 2005 teve aquelas rebeliões na Europa, aquele quebra-quebra na França. O príncipe, que naquela época tinha menos ações, né, já tinha 1 ou 2%, já ligou para o Rupert Murdoch e convenceu ele a proibir que os canais de televisão e jornais dele mencionassem aqueles quebra-quebra como coisa de muçulmano. Eram rebeliões muçulmanas, né? Eram motins muçulmanos. Não, é só motim, não pode dizer que é muçulmano. Ele já fez isso em 2005. Agora, minha gente, ele está com 5,7% das ações da Fox News. Quer dizer que cada vez mais o que se falar de terrorismo, não pode dar terrorismo islâmico, não, é só terrorismo. Então, quer dizer, através disso eles vão controlando. Aqui, sabe-se que os caras controlam até Forças Armadas, minha gente. Então, o que tem aí de oficial das Forças Armadas subornado, né, por dinheiro saudita, é uma grandeza. Então, daqui a pouco, o general dava lá uma ordem, mas o coronel embolsou o dinheiro do príncipe saudita. Ele não vai obedecer, vai fazer outra coisa. Né? Agora, enquanto isso, no Ocidente, os caras estão preocupados com direitos dos gays, direitos de aborto, essa porra toda, né? Então, apenas preocupado em se enfraquecer. Aqui eu recebo um negócio, né, de um grupo LGBT, Leões do Norte. Leões por quê? O que é que vocês têm contra as leoas? Né? Devia ser leões e leoas do Norte, pelo amor de Deus. Vocês larguem de ser ou turma gay, larguem de ser machista. Né? Mas agora então, a mulher lésbica vai ser um leão. Que esculhambação é essa porra? Né? Quer dizer, vocês fazem exigências que vocês mesmo não podem cumprir, né? Então, daí eles dizem aqui, né, os homossexuais brasileiros, como não existe casamento gay, existem 78 direitos civis que são negados aos gays por eles não poderem se casar. Né? Então, eles não podem adotar o sobrenome do parceiro, não podem somar renda para aprovar financiamento, não somam renda para alugar imóvel, não escreve o parceiro como dependente de servidor. Então, uma lista de 78 coisas. E, ora, esses direitos estão sendo negados. Mas, peraí, um direito para ser negado ele precisa existir, porra. Né? Como é que o direito não existe? Você inventou que você tem esse direito. Né? Então, se você tivesse o casamento gay, você teria direito a mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Né? Como o casamento gay não existe, então você não tem, né, os direitos que, logicamente, seriam decorrentes do casamento gay. Isso não quer dizer que os direitos lhe estejam sendo negados. Isso é um tipo de raciocínio absurdo. Quer dizer, você tem um pretenso direito que você inventou, você já raciocina como se ele fosse um direito atual e estivesse sendo negado. Isso é a mesma coisa do seguinte: olha, se eu for presidente da República, eu tenho o direito de assinar um decreto demitindo um monte de funcionário público. Ora, como eu não sou presidente da República, esse direito está me sendo negado. Eu, por exemplo, se eu fosse presidente da República, eu demitia toda essa putada petista que está lá dentro. Como eu não sou, tá vendo? Estão me negando o direito de demitir os desgraçados. É um raciocínio do mesmo tipo. Esse raciocínio é característico, vamos dizer. Quando eu digo que a mentalidade revolucionária tem como uma de suas características principais a inversão do tempo, quer dizer, você supõe um futuro hipotético que você acha desejável, e daí você raciocina como se esse futuro já tivesse acontecido, e você julga o presente e o passado à luz do seu futuro hipotético. Então o futuro hipotético passa a ser a realidade, e o presente e o passado passa a ser hipotético. Olha, esse é exatamente assim que os caras estão raciocinando essa coisa, e quer que a gente respeite essa porcaria. Olha, pelo amor de Deus. Que nem aquele outro idiota lá que diz que
botou lá no YouTube que o Olavo está fazendo declaração racista. Sabe qual é a declaração racista? É que os muçulmanos e africanos escravizaram o europeu antes de ser escravizado por eles. Quer dizer, tem uma diferença de tempo aí de 8... Os caras começaram escravizando gente na Europa, né? 8 séculos de chegasse o primeiro europeu. Agora, para não ser politicamente incorreto, a gente tem que inverter. Tem que contar a história ao contrário. Quer dizer, tem que fazer com que a chegada do primeiro português na África, em 1500 e pouco, tenha sido anterior aos ataques muçulmanos desferidos contra a Europa no século 8, 9, 10, etc. Então tem que inverter 500, 600, 700 anos. Se você recusa a inversão, você é um racista. Ora, porra. Aqui me enviam um artigo que saiu até pelo UOL, um tal de Luiz Basset, que diz que a unificação europeia exige também unificar a memória dos dois totalitarismos. E, bom, não é só unificar, a gente precisa ver o seguinte: o fenômeno nazista ele só existiu graças à União Soviética. Isso é a coisa mais comprovada do mundo. A União Soviética, durante mais de 10 anos, antes do acordo Ribbentrop-Molotov, estava fortalecendo o exército alemão, fornecendo armas e oferecendo até o seu território para que o exército alemão pudesse treinar, porque pelo Tratado de Versalhes a Alemanha não podia ter um exército. Eles montaram o exército dentro da União Soviética com a colaboração da União Soviética. Se não fosse isso, minha gente, a Alemanha nazista nunca poderia ter existido e muito menos poderia ter oferecido perigo para quem quer que fosse. Quer dizer, o nazismo teria sido apenas uma esquisitice germânica, uma frescura germânica, e não teria feito mal a ninguém. Agora, se você dá um exército na mão do tarado, meu Deus, o que você espera que ele faça? Quem botou esse exército na mão dele foi Stalin. Stalin, ao mesmo tempo, fazia propaganda antinazista na França e estava lá alimentando e fortalecendo os nazistas. Quer dizer, uma coisa muito bem planejada, né? Na verdade, só quem lucrou com a Segunda Guerra foi a União Soviética. A União Soviética não era nada. Quando terminou a Segunda Guerra, ela dominava metade da Europa. Então, não se trata de unificar, né? Porque essa coisa, vamos dizer, muita gente gosta muito dessa figura de linguagem, que é de, não, você tem que tratar tudo equilibrado, ver os dois lados, né? Digo, meu filho, aqui tem um sujeito estuprando uma menininha de 3 anos. Você tem que julgar os dois lados. Ela não tem dois lados. Ela tem um lado errado, porra. Né? Então a justiça nem sempre significa você ver tudo igual, equalizar tudo. Isso é apenas, vamos dizer, uma figura de linguagem, uma força de expressão que parece que se aposta hipnoticamente das mentes das pessoas e elas acreditam que, então, justiça é equivalentismo. Né? Então, agora, se você pensar bem, primeiro, a totalidade dos crimes dos nazistas é 1/3 do que os comunistas fizeram antes. Quer dizer, antes de ter vindo o nazismo, o comunismo já tinha matado mais gente. Depois que terminou o nazismo, continuou matando. Então, primeiro, quantitativamente não tem comparação. Quer dizer, a periculosidade do nazismo você não pode comparar com a periculosidade do comunismo. O nazismo, por sua própria natureza de ideologia nacionalista, não tem grande possibilidade de expansão. Né? Mas o comunismo não, é uma ideologia internacionalista, globalista desde sua origem. Em segundo lugar, o nazismo só veio existir graças à iniciativa de Stalin, graças aos planos de Stalin. Então, como é que você pode nivelar as duas coisas? Você não tem dois problemas, não tem dois totalitarismos, você só tem um. Tem um que inventou o outro para seus próprios fins. Então é só um. Né? É como o Haikai do Antônio Machado diz: a distinguir-me paro las voces de los ecos e escucho solamente entre las voces una. Você tem as vozes e os ecos. Mas espera, tem um monte de eco, mas tem uma voz só. Eu falo, não tem dois totalitarismos no século XX, só tem um. Só tem um, o outro foi instrumento dele. Ah, mas depois brigaram, etc. Mas olha, meu Deus do céu, a história do movimento revolucionário é a história da briga dele com ele mesmo. Se você somar a totalidade das vítimas do movimento revolucionário, 90% eram revolucionários.
Mas isso faz parte da natureza dele. É uma coisa que se destrói e cresce pela sua autodestruição. Sempre foi assim. Então, o fascismo e o nazismo surgem de dentro do movimento comunista, tá certo? E daí cria uma contradição. Mas essa contradição é alimentada pelo próprio movimento comunista. E para você criar um antagonismo, olha,